Vitória convincente do Santos, não é verdade? Atlético Mineiro empata com o Bahia. Agora não tem reclamação, não é verdade, Rogério Ceni? Tá tudo certo. Vamos falar sobre os jogos de ontem e também sobre os jogos de hoje, pelo Campeonato Brasileiro, pela Sul-Americana. Fique comigo, vou trazer o resumo e vou trazer os palpites daquele que não errou na Copa, hein? Para vocês que estão nos acompanhando. Tamo junto! Se derrubar é pênalti, estamos aí hoje para mais um vídeo para falar sobre a volta do Campeonato Brasileiro, a volta do futebol nacional sul-americana para vocês, torcedores que gostam também de comentar, não é verdade? Para iniciar, vamos falar sobre o jogo muito interessante, mas que não me convenceu. Isso mesmo, não me convenceu. Jogo do Santos jogou, cara, contra um time fraco. Tá fraco, mas o Santos também tá fraco, tá? Então, ok, uma vitória muito boa, 4-1 contra a Universidade Central, mas é só isso, tá? Torcida santista, fiquem bravos comigo, mas é só isso. Jogou bem contra um time muito ruim, conseguiu abrir o resultado no início do segundo tempo e ainda assim, por uma falha do Moisés, o time da Universidade conseguiu fazer um gol ali no final. Ainda poderia ter sido uma vitória sem gol, baliza zero, e infelizmente não foi. Mas pontos a serem detalhados, a serem ditos sobre o jogo do Santos ontem. Jogadores como o Rony, o Gabriel Menino, o Tassiano, esses jogadores voltando a marcar, isso é muito importante. Tá? A torcida do Palmeiras vai se lembrar, o Rony quando chegou ficou muito tempo sem fazer gol. Depois quando começou a fazer, fez bastante gols. Ajudou o time na conquista da Libertadores, ajudou o time na conquista do Brasileiro. Foi um jogador importante, tá? Então é interessante para a torcida santista ver o Rony voltar a marcar, tá? E espero que a torcida do Santos fique feliz e que o Santos volte a jogar o futebol que tem qualidade para jogar com o elenco, que é um pouco limitado sim, mas é um elenco rodado, cara. É um elenco experiente, é um elenco cascudo, que pode mais do que está apresentando. Acredito que o Santos tem tudo para se consertar nessa continuidade do campeonato, né? Tanto da Sul-Americana como do brasileiro também. Falar também sobre o Bahia e o Atlético Mineiro, cara, em casa o Atlético Mineiro jogou muito bem no início do primeiro tempo, no primeiro tempo em si, jogou um futebol bem interessante, um futebol dominante, posse de bola, pressão no ataque, conseguiu movimentação, o estilo de jogo do Atlético me agrada bastante, tá? Me agrada bastante, mas parece que é um time que não tem usado talvez a pausa para a Copa para cuidar do físico dos jogadores como precisava ter cuidado, porque parece que o time cansou muito no segundo tempo. Méritos do Bahia, que parece que voltou vivo no segundo tempo, voltou com tudo, conseguiu dar mais pressão, conseguiu organizar o que estava errado no primeiro, mérito do Rogério Ceni, e aí conseguiu o empate e quase conseguiu a vitória, quase conseguiu a virada. No último lance teve uma bola no travessão. Pontos a serem falados dos dois times. Primeiro, sobre o Atlético Mineiro. Pelo que jogou nos amistosos, pelo que tem qualidade para ser, é um time que eu coloco top 5 no Campeonato Brasileiro. É um time muito interessante e é um time que parece que eles não são instáveis, eles estão estáveis, porém estáveis abaixo. Então não dá para colocar como sendo campeão de nada, mas também não dá para colocar como time que tem risco de nada também, de ruim. É um time ali de quinto ou oitavo, tranquilo, com toda certeza. Atlético Mineiro. Sobre o jogo, cara, eu acredito que os pontos bons foram que o meio jogou bem no primeiro tempo. Pronto, o meio do Atlético Mineiro jogou bem no primeiro tempo, é o que eu tenho para falar. Eu acho que o Atlético pode mais ainda se melhorar o condicionamento físico desses atletas que demonstraram muito despreparo, muito cansaço no segundo tempo. Sobre o Bahia, do reclamão preferido do Brasil, Rogério Ceni, cara, o Bahia é um time cascudo, né, cara? Como é legal ver o Bahia jogar. O Bahia, quando ele não ganha, ele dá trabalho. E isso é de se valorizar. É um time que quando não ganha dá bastante trabalho para quem joga,
Então, méritos do Rogério Ceni. Eu brinco, é o reclamão preferido do Brasil, porque é um treinador que realmente reclama bastante. É um treinador muito vivo e eu gostaria de ser treinado por um Rogério Ceni, cara. Como é bom você ver alguém do lado de fora dando tanto sangue, né, pelo seu time. Então, sim, é o time que quando não ganha dá bastante trabalho e méritos do treinador que tem. O que eu espero do Bahia? Cara, pelo elenco que tem, cara, e pela constância que tem, é top 8 do Brasil, lutar ali realmente para tentar uma Libertadores. E assim, me incomoda o fato de que o time às vezes faz um campeonato bom, faz um ano muito bom, no outro ano cai bastante o rendimento. Eu não sei o que falta lá na equipe deles para que eles consigam manter essa constância. Infelizmente, eu não sei. Vamos falar sobre o que nós temos para o Campeonato Brasileiro nos próximos jogos, né? Jogos de hoje, Brasileirão, dia 22 de agosto, de julho. Curitiba e Palmeiras lá em Curitiba. 3-0 Palmeiras, fora os ameaços. Não tem papo, não tem conversa. Menos do que isso, o Palmeiras passou vergonha lá em Curitiba. Curitiba é um time que está muito mal no Campeonato Brasileiro e não tem como você não golear Curitiba sendo uma equipe do tamanho que é o Palmeiras. Chapecoense e Flamengo, 4-0 mínimo para o Flamengo. Também não dá para aceitar menos que isso. Eu já falei, inclusive, esse comentário, né, no jogo que eu tava falando, no vídeo que eu tava falando sobre o Pedro. Internacional e Cruzeiro, jogaço. Cruzeiro tava vindo meio que esquisito nos amistosos, perdendo inclusive pro Grêmio. E agora pega o Internacional, que não vem na sua melhor fase. Tende a ser um jogo bem pegado. Cara, eu diria que ali um 2-1 Internacional é um resultado bem colocado. Lembrando, hein? Podem vir aqui e reclamar comigo depois, hein? Eu não tô acostumado a errar. E também tem São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Paranaense para encerrar às 9h30 da noite no Morumbi. Cara, que jogo, hein? Que jogo. Eu acho que o São Paulo ainda não está convencendo ninguém com o futebol que eles estão apresentando. Ninguém. Na minha opinião, o São Paulo ainda precisa de se estabilizar. E eu acredito que muito pelo que está no extra-clube, né? No extra-campo, na verdade. O que está acontecendo nos bastidores afeta muito o campo, infelizmente. Infelizmente. Então, eu não me assustaria, cara. Eu não me assustaria com um empate ou até mesmo uma vitória do Atlético Paranaense no Morumbi. Não me assustaria. E eu vou aqui, cara, de 0-0. Um jogo feio, um jogo difícil, um jogo com duas equipes se evitando muito se atacar, evitando muito se expor um para o outro. E aqui eu vou de 0-0 São Paulo e Atlético Paranaense. Lembrando que nós temos também o Vasco jogando e o Bragantino jogando também pela Sul-Americana. Temos ali o Vasco contra o Independente Medellín e temos o Bragantino contra o Sporting Cristal. Para mim, o Vasco ganha pelo menos de 2-0 do Medellín, fora, vitória que pode ser muito boa. E o Bragantino volta lá da disputa contra o Sporting Cristal com um possível empate, 1-1. Mas eu apostaria minhas fichas num 1-0 para o Sporting Cristal. O Bragantino não está me convencendo ultimamente. Mas 1-1 é um resultado aceitável, sim. Conseguir voltar de lá com um empate. Temos para falar isso. Fique atentos aos vídeos de hoje, porque nós vamos falar sobre o mercado de transferência ainda hoje. Não percam. Eu sou o Lucas Santos, torcendo e comentando. Se o vídeo que nós fizemos aqui agora, se tudo que eu falei faz sentido para você, torcedor do Santos, do Bahia, do Vasco, do Bragantino, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, se faz sentido o que eu falei para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, eu preciso chegar em 1000 inscritos o quanto antes. Eu te agradeço muito por tudo e comente qual é o resultado que você acredita que vai ser para o jogo do seu time de coração. Vou ficando por aqui, tamo junto, um grande abraço, valeu!